O que são os resíduos e como estes distinguem-se de insumos e rejeitos? Por que é importante estudá-los? Quais são os tipos de resíduos que existem? Como são caracterizados? Quais são as possíveis classificações? E, mais enfaticamente, como os resíduos se relacionam com a segurança química? Como poderá ser constatado pelo próprio espectador, será dado um enfoque maior em resíduos químicos, porque estes relacionam-se mais fortemente com a segurança química. Resíduos e rejeitos são algumas vezes confundidos, mas são entidades significativamente distintas. Os rejeitos são materiais que não exibem mais funcionalidade e, portanto, devem ser submetidos a tratamento ou algum tipo de descarte. Por outro lado, os resíduos são materiais que, sem a necessidade de tratamento prévio, podem ainda ser reaproveitados em procedimentos. Resíduos podem ser classificados como perigosos caso suas características físicas, químicas, físico-químicas ou biológicas ofereçam risco considerável à saúde e à segurança das pessoas e do meio ambiente. Por outro lado, os resíduos provenientes de serviços de saúde, ou seja, gerados em lugares tais como clínicas e grandes e pequenos hospitais, são caracterizados pela Anvisa em grupos A, B, C, D e E. Mas que grupos são esses? O grupo A, é o grupo dos resíduos biológicos ou infectantes. O grupo B é chamado de resíduos químicos. O grupo C, resíduos radioativos. Grupo D, resíduos comuns e recicláveis. E, por fim, grupo dos resíduos perfurocortantes, grupo E. Vamos ver em maior detalhamento cada um desses grupos. Começando pelo grupo A, ou grupo dos resíduos biológicos ou infectantes. Este tipo de resíduo é caracterizado pela possível presença de algum agente biológico adverso. Esses agentes podem ser bactérias, vírus, príons, protozoários e outros. Portanto, os resíduos biológicos devem receber um tratamento diferenciado e único, visto que eles podem apresentar risco de contaminação e/ou infecção. Além disso, os resíduos biológicos possuem 5 subcategorias, isto é, podem ser subdivididos em 5 subgrupos. Os subgrupos recebem o nome de A1, A2, A3, A4 e A5. Aqui não será dado um grande detalhamento acerca de cada um desses subgrupos, porque isso nos afastaria muito do nosso objetivo. Por conseguinte, iremos apenas mencionar alguns exemplos do que os constitui. O subgrupo A1 é formado por materiais e instrumentos contendo fluidos corpóreos, ou então também de resíduos contaminados por determinados agentes biológicos provenientes de pesquisas ou ensino. O subgrupo A2, por sua vez, é constituído por corpos ou membros de animais submetidos ao contágio por um agente biológico, como carcaças, vísceras e entes ou peças anatômicas inoculados por micro-organismos. Já o subgrupo A3, os itens que o constituem, para além de muitos outros, são membros ou entes anatômicos de seres humanos. O subgrupo A4 assemelha-se ao A2, pois estão presentes em sua composição corpos ou membros de animais ainda não submetidos ao contágio por um agente biológico, isto é, cadáveres, membros ou entes anatômicos e vísceras que não passaram por um processo de inoculação de algum micro-organismo. Por fim, o subgrupo A5 é composto por sistemas ou grupos com alta infectividade para príons, como, por exemplo, tecidos e órgãos. Então, todos esses subgrupos compõem o grande grupo A. Vamos agora passar para o próximo grande grupo. O grupo B, ou o grupo dos resíduos químicos, será o que iremos ver agora, e também o que daremos maior enfoque. Os resíduos químicos são resíduos que exibem determinadas características que podem oferecer risco à saúde e à segurança das pessoas. Essas características resultam da presença de alguma substância química no resíduo. Alguns exemplos de resíduos químicos são reagentes de laboratório ou substâncias em misturas que foram já utilizados em alguma prática experimental e não podem mais ser usados como insumo para outros experimentos.
A próxima classe de resíduos que será considerada é a dos resíduos do grupo C. Os resíduos radioativos receberão um detalhamento inferior em comparação aos outros, justamente porque sua disposição, manejo, acondicionamento, tratamento e medidas de segurança são muito complexos, o que pode ser evidenciado pela existência de um órgão criado para tratar de questões envolvendo essa categoria de resíduo. Todavia, podemos ao menos saber o que eles são e ver alguns exemplos. Antes de falar o que são os resíduos radioativos, devemos estar cientes de que eles são objetos de estudo da Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, e, portanto, todas as informações pormenorizadas a seu respeito são provenientes dela. Passando agora para a definição, os resíduos radioativos são caracterizados pela presença de algum radionuclídeo em quantidade superior ao que é permitido pela própria CNEN. Essa categoria de resíduos oferece risco radiológico. Contudo, acabamos de ver que, para ser considerado um resíduo radioativo, o sistema em questão deve conter uma quantidade maior do que aquela permitida pela CNEN. No entanto, não refletimos acerca do significado da própria palavra radionuclídeo. Para nossos fins, os radionuclídeos são equivalentes a radioisótopos ou a isótopos radioativos. Ou seja, os resíduos radioativos são aqueles que possuem uma grande quantidade de isótopos radioativos. Alguns exemplos desta classe seriam, como podemos ver, combustíveis de reatores, utensílios, luvas, perfuro-cortantes, filtros de ar e equipamentos empregados em usinas e reatores também. Passando agora para o próximo grupo, o grupo D. Estes resíduos talvez sejam os mais presentes no cotidiano. Os resíduos comuns e recicláveis não exibem riscos químico, radiológico ou biológico à segurança e à saúde das pessoas e do meio ambiente. Estes resíduos podem ser comparados aos resíduos domiciliares, ou então aqueles que jogamos nas lixeiras coloridas que se tem ou tinha nas escolas. Por fim, agora iremos considerar os resíduos do grupo E. Quando estudantes de laboratório relembram dos resíduos perfuro-cortantes, muito provavelmente já vem logo em mente as vidrarias quebradas durante experimentos de laboratório. E realmente está certo. Por definição, os resíduos perfuro-cortantes são aqueles que não oferecem risco radiológico, químico ou biológico, mas sim risco mecânico. Este risco estaria associado ao fato de que esses resíduos têm a capacidade de cortar, perfurar ou rasgar. Para além das vidrarias de laboratório quebradas, podemos também citar lâminas, ampolas quebradas e bisturis. Além de classificarmos os resíduos como provenientes dos serviços de saúde, os resíduos também podem ser classificados como resíduos sólidos. Estes são resíduos provenientes de atividades antrópicas, como aqueles oriundos de indústrias, hospitais, universidades, centros urbanos, domicílios e etc. Os resíduos sólidos podem ser subdivididos em duas grandes classes: os resíduos classe 1, perigosos, e os resíduos classe 2, não perigosos. Os resíduos classe 1, como já é sugestivo, exibem maior periculosidade que a outra classe e, por conseguinte, também são detentores da maior parte das atenções. Vamos primeiro considerar os resíduos da primeira classe, para depois considerar a outra. Bom, os resíduos classe 1 perigosos podem ser interpretados da mesma forma que os resíduos perigosos já mencionados. São resíduos que exibem periculosidade em virtude de suas propriedades. No entanto, até mesmo quando estávamos falando de resíduos perigosos, não de resíduos classe 1, não foram consideradas em nenhum momento as características que tornam esses resíduos perigosos. Que atributos são esses? Quais são essas propriedades que aumentam a periculosidade dos resíduos? A grosso modo, serão consideradas um total de 5 propriedades, sendo elas reatividade, toxicidade, patogenicidade, inflamabilidade e corrosividade.
Portanto, nossa próxima tarefa é ver melhor o que cada uma dessas propriedades significa e representa. Vamos então começar pela inflamabilidade. Inflamabilidade é um atributo que está associado à capacidade que um material tem em ser inflamável. Existem algumas condições que tornam um resíduo inflamável. A primeira delas é ser um líquido com ponto de fulgor inferior a 333 Kelvin, o que é equivalente a aproximadamente 60 graus Celsius. Só para esclarecer, o ponto de fulgor é a temperatura mínima em que o próprio material libera quantidades significativas de vapor e que, assim, esse vapor, se misturando com o ar e em contato com uma fonte de ignição, pode inflamar-se. Além disso, um resíduo pode ser considerado inflamável se não for um líquido e se for capaz de produzir fogo intenso e insistente. A terceira propriedade que pode caracterizar um resíduo inflamável é se o resíduo for um oxidante e puder estimular o aumento do fogo e da intensidade de todo o processo. E agora, por fim, a última propriedade é se o resíduo for um gás inflamável, como hidrogênio ou hidrocarbonetos gasosos, a temperaturas e pressões normais, por exemplo. Exemplos de substâncias inflamáveis são tolueno, nitropropano, ciclohexanona e etilbenzeno. Pois bem, um fator a ser considerado agora é a corrosividade. Existem três vocábulos que podem ser confundidos em relação à corrosividade, que são corrosão, corrosivo e corrosível. O primeiro deles, a corrosão, descreve um processo de desgaste por conta da interação entre o sistema e a vizinhança. Corrosivo, por sua vez, é um termo que indica a capacidade que um material tem em causar corrosão, ou seja, um sistema muito corrosivo tem uma grande capacidade de corrosão. Corrosível é uma propriedade daquilo que é passível de sofrer corrosão. Um material pouco corrosivo sofre pouca corrosão. Bom, agora que já falamos dos conceitos, vamos agora falar das características dos resíduos em si. Para ser considerado um rejeito corrosivo, o material basicamente tem que satisfazer duas condições, que são ser uma solução aquosa com pH muito maior ou menor que 7, isto é, ser uma solução aquosa muito ácida ou muito básica, ou também ser capaz de corroer uma determinada quantidade de aço sob determinadas condições específicas. Exemplos de soluções corrosivas são as soluções aquosas de ácido sulfúrico e hidróxido de sódio. Passando agora para a próxima característica, a toxicidade. Bom, toxicidade está associada aos efeitos e consequências adversas provenientes da interação específica entre um organismo e um agente tóxico. Por conseguinte, devemos entender a toxicidade como resultante da interação organismo-agente. Não obstante, na categorização anterior, quando vimos os resíduos biológicos, nós entendemos que o risco biológico que esses carregam consigo está vinculado à interação entre um organismo e um agente biológico. No caso, os agentes biológicos seriam bactérias, vírus, príons e outros sistemas danosos. Para a toxicidade, o cenário é até certo ponto análogo, pois diferem quanto ao agente que interage com o organismo. O agente da toxicidade é um agente de natureza tóxica, podendo, por exemplo, ser uma toxina, um composto, um radical, um íon, uma macromolécula ou uma biomolécula. Quais são os malefícios gerados pela toxicidade? Podemos citar a mutagenicidade, que é a capacidade que se tem em causar consequências, geralmente negativas, em um ser por meio da alteração da sua estrutura de seu ADN, e também a carcinogenicidade, a capacidade que um determinado agente tem em desencadear um câncer. Além dessas outras, podemos mencionar também a teratogenicidade, a condição que são causadas anomalias congênitas. O termo teratogenicidade é, de certa forma, pejorativo, pois, se olharmos com o olhar etimológico, podemos perceber que ele é composto por um prefixo, terato, e um sufixo, gênese.
Ambos estes termos derivam da língua grega, gênese dando a ideia de formação e terato significando monstro. Percebemos, portanto, que é uma palavra muito antiquada e há algo de retrógrado em pensar que não deveria ser reformulada. Finalizando a parte acerca da toxicidade, podemos citar alguns exemplos de substâncias tóxicas, como compostos halogenados, sais de cianeto, por conta da produção de cianeto de hidrogênio, que, conforme tínhamos visto, interage quimicamente com o ferro presente na hemoglobina e, consequentemente, prejudica o processo respiratório, benzeno e sistemas contendo metais pesados. A última propriedade que estudaremos talvez seja mais interessante e intrigante para os químicos, que é a reatividade. Quando pensamos em reatividade, devemos ter em mente a ideia de que ela está associada a grande instabilidade. Mais abertamente, podemos entender a reatividade como sendo uma espécie de medida da instabilidade de um sistema, ou equivalente ao grande potencial que um sistema tem para reagir quimicamente. É claro que essa definição não é completamente rigorosa, mas é adequada e suficiente para nossos propósitos. Além disso, sistemas reativos são aqueles que também seguem essas condições. Reagir vigorosamente com água, como é o caso dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, produzir vapores tóxicos e, por fim, uma alta capacidade corrosiva. Exemplos de substâncias reativas são flúor elementar, metais alcalinos e alcalinos terrosos, sais de cianeto e fortes agentes oxidantes ou redutores. Enfim, finalmente, para poder terminar de vez a parte sobre os atributos que retratam os resíduos sólidos, vamos, por último e bem brevemente, considerar a patogenicidade. O que é, portanto, um resíduo patogênico? Podemos tentar responder essa pergunta por meio da definição de patogenicidade, que é o estado ou qualidade daquilo que pode acabar gerando o aparecimento de doenças. Por conseguinte, levando-se em consideração esse conceito, um resíduo patogênico seria aquele que tem a capacidade de produzir distúrbios ou enfermidades em organismos biológicos. Nessa situação, esses organismos podem ser plantas ou animais, por exemplo. Essas enfermidades podem ser causadas por meio da interação entre um agente patológico, que pode ser cloroplastos, ADN, ARNN, plasmídios, toxinas, proteínas ou organelas, e um organismo biológico, como plantas, seres humanos e outros animais. Como podemos ver, de forma análoga à toxicidade, a patogenicidade é fruto da interação entre um organismo e um agente patogênico. Muito bem, agora que terminamos de ver a primeira classe dos resíduos sólidos, podemos finalmente tratar da segunda, denominada resíduos classe 2, não perigosos. Como pode ser antecipado, essa segunda classe de resíduos exibe uma periculosidade inferior à primeira. No entanto, oficialmente há duas ramificações deste grupo: os resíduos classe 2A, não inertes, e os resíduos classe 2B, inertes. Vamos ver agora como são descritos cada uma dessas duas subcategorias. Os resíduos classe 2A não inertes podem apresentar, geralmente, três características, que são a capacidade de serem decompostos por sistemas biológicos, como bactérias e fungos, a capacidade de atuarem como combustíveis em reações químicas e, por fim, a possibilidade de solubilizar em água. Apesar desse tipo de resíduo exibir essas propriedades, sua definição não é muito precisa. Oficialmente, os resíduos classe 2A não inertes são definidos como aqueles que não se enquadram na classe 1 dos resíduos perigosos, nem na classe 2B inertes. Ou seja, essa definição pode ser considerada como um resultado de um princípio de exclusão. O último tipo de resíduo que veremos são os resíduos classe 2B, inertes. Estes são fundamentalmente compreendidos como resíduos cujos constituintes não se solubilizam em água deionizada ou destilada quando submetidos a tratamentos específicos de contato com a água.